e nós seguimos versículo 1 em diante. Os irmãos acharam? Diga amém. O tema que nós demos hoje é tempo de força. Amém? Em busca de renovo. Tempo de força. Em busca de renovo. O pessoal vai entender, precisa de força aí, de renovo, né? Quem precisa de renovo? Quem precisa ser renovado? Quem precisa? Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam. Mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres e seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças, para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. O último versículo diz assim, ó. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo. O povo falava de apedrejá-lo. Amém? Amém. O povo falava de apedrejá-lo. Porque todo o povo, ou todos eles estavam angustiados. Não era uma parte deles, não eram só alguns deles, todos estavam angustiados. Amém ou não amém? Amém. Todos. Ponto, vírgula. Aliás, vírgula, né? Cada um por causa dos seus filhos. Só que entenda uma coisa aqui, nós vamos voltar no versículo 1 para expor tudo, mas vamos começar do último. Voltamos para o primeiro e finalizamos no último. Todos estavam angustiados por conta dos seus filhos, das suas filhas. Todos eles, inclusive Davi, amém? Porque os amalequitas não levaram só as filhas de todo o povo, exceto de Davi. Levaram as filhas e os filhos de todo o povo, inclusive de Davi. E o versículo que nós terminamos de ler aqui, o versículo 6, que vai ser a chave da nossa ministração hoje, ele diz algo, diz assim que todos ficaram angustiados, a ponto de que o povo estava começando a questionar, falou assim, será que não é bom a gente já arrancar a cabeça de Davi? Será que não é bom a gente já sacrificar? Porque a culpa não é dele? Tudo isso não está acontecendo por causa dele? Todos angustiados, inclusive Davi, todos tiveram seus filhos e filhas levados, inclusive Davi, todos estavam amargurados e profundamente amargurados. Mas, ponto e vírgula, só um, a Bíblia diz, se fortaleceu no Senhor.
que tem nesse um que o resto não conhecia? É isso que nós precisamos entender hoje. O que diferenciava esse um do resto do povo? Todavia, apesar de tudo, Davi buscou força. Davi se fortaleceu no Senhor. Vamos entender isso. Versículo 1, aconteceu que ao terceiro dia, sempre esse terceiro dia, né? Absurdo, né? Quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul da cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Nós pregamos sobre isso há alguns meses, né? Eu lembro bem, porque essa palavra queima demais no meu coração, eu lembro bem desse dia. Davi, ele estava fugindo de Saul, amém? Saul procurava matar Davi, não só Saul, mas todo o povo de Israel. Gente, nós sabemos a história de Davi. Davi é ungido como rei, perto dos seus 14, 15 anos. Alguns meses depois, ele vai para a batalha, vence Golias, vira famoso, fica famoso, vira um dos soldados de confiança de toda a nação, inclusive de Saul, começa a batalhar por Saul, a fama de Davi começa a crescer, Davi vira um grande guerreiro, até que um líder extremamente narcisista, um líder inclusive não só narcisista na personalidade, mas endemoniado no espiritual, tem inveja de Davi e se vira contra Davi e começa a perseguir Davi. Simplesmente porque a graça do Senhor estava sobre ele. Davi começa a chamar atenção, não é porque só porque ele era bonito, não é só porque ele era bom naquilo que fazia, mas porque a graça do Senhor estava sobre ele. Davi começa a chamar atenção, não é porque ele cantava bem, porque ele tocava bem, porque ele fazia as coisas bem só, mas porque a graça do Senhor estava sobre ele. É importante que você entenda algo. A graça do Senhor revela corações. Eu tenho falado sobre isso aqui, sobre o culto, por exemplo. O culto revela coração. É num culto que a Bíblia mostrou para nós, no meio do culto, que mostrou a melhor oferta de Abel, mas também mostrou o coração assassino de Caim. Foi no culto, não foi? Foi numa mesa de ceia, que o Senhor ali mostrou para todos nós aprendêssemos com Pedro, que se declarava a Jesus dizendo, eu vou até a morte contigo, mas na mesma mesa, no mesmo culto, Jesus também revelou o coração de alguém que viria traí-lo. O culto revela os corações, a graça revela os corações. É importante você entender e talvez você comece a pensar, poxa, eu não tenho tanto dinheiro, a minha vida é complicada, eu tenho dificuldade. Por quê? E por que tem tanta gente? Ou porque tem algumas pessoas? Ou porque aquela pessoa olha e deseja o mal? Porque aquela pessoa ainda se insiste e fica contra mim? Eu preciso te dizer algo. Não é porque você faz bem só. Não é porque você é mais bonita que ela só. Mas é por causa da graça que te cobre. A graça também revela corações. Você tem que entender por que comigo e não com os outros. O que tem em mim tem algo especial sobre você. É a graça de Deus que está sobre você. Eu sei que de alguma maneira você queria ouvir uma palavra que dissesse, olha, você vai voltar e não vai encontrar a mesma luta. Pode ser em nome de Jesus que isso aconteça, as muralhas caiam hoje. Mas se não acontecer, é importante que você entenda, apesar de tudo, tem uma palavra sobre você, sobre aquela que um dia Paulo também recebeu. Paulo um dia, ele se encontra enfermo, de uma enfermidade tão terrível que ele diz que doía na alma, era um espinho na carne, mas doía na alma. Paulo diz que toda vez que doía era como se o Satanás desse um tapa na cara dele. Imagina uma enfermidade que doesse tanto assim, a ponto dele comparar com um tapa do próprio diabo. Mas ele diz, eu orei ao Senhor, não só uma, duas, 3 vezes eu orei ao Senhor. E durante 3 vezes o Senhor me disse, não. Mas na última vez o Senhor disse para ele, por que não? Porque a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Em nome de Jesus, que as barreiras caiam hoje, mas se elas não caírem, tem uma palavra para você. A graça do Senhor te basta. Em nome de Jesus, que as portas se abram ainda hoje para você, se não amanhã. Mas se ela não abrir, tem uma palavra para você. A minha graça te basta. Ei, que a cura chegue em nome de Jesus para você.
são os inimigos, mas ela te cobre, ela te protege e ela te basta. Aleluia. Aleluia. E por conta dessa graça, Davi, que era amado por Saul, agora é odiado por ele. Davi tem que fugir. Davi vai para a caverna de Adulão. Davi vai para um lugar que ninguém entraria por livre e espontânea vontade. Mas ele vai. E nós sabemos que o menino chega lá, aproximadamente 20 anos, numa caverna com um monte de marmanjo ruim, sangue ruim. Pensa nos cabas ruins. Aí Davi chega, a Bíblia diz que em alguns meses, e poucos meses, Davi já estava liderando todo mundo. O povo atravessava toda a nação. Um dia, a Bíblia diz que teve um dia na caverna, que Davi ele suspira e diz, ai, que saudade de tomar da água das fontes de Sião, da água das fontes do centro de Jerusalém. Um dos seus guerreiros, ele sai de madrugada, ele atravessa toda a nação, com o risco dos inimigos pegarem ele, com o risco de que os soldados de Saul os matassem, mas ele atravessa para pegar a água e para trazer para Davi. Falar, meu senhor, toma. Você estava com sede? Estava com sede? Estava com saudade? Davi era tão bom liderando, que em alguns meses ele estava liderando o pior grupo de malfeitores de todo Israel. Mas isso não é sobre Davi. Isso é sobre a graça que estava sobre ele. Nunca foi sobre Davi. É sobre a graça que estava sobre ele. Não importa onde Davi chegasse, ele continuaria carregando a graça. E por estar com a graça que o acompanhava onde quer que ele estivesse, ele seria bem sucedido. Sabe por quê? Porque a graça, ela te impulsiona a viver aquilo que Deus te chamou para viver. A graça faz isso com você. Olha para mim. É importante a gente entender isso em nome de Jesus. É difícil de entender que tem pessoas melhores do que nós? Mais capacitadas? Com mais talentos? Mas por que você? É a graça. Toda a diferença entre nós e eles é a graça que está sobre nós. Graça. A graça nos alcançou. E essa é toda a graça da nossa história. Nós fomos alcançados pela graça. E o que é graça? A dádiva, é o presente, é a entrega de termos algo que nós não merecemos. Então, quando você olha para aquilo que você está envolvido, para aquilo que você faz, para aquilo que você se propõe a fazer, e de repente se vê tendo êxito naquilo, é importante que você levante as suas mãos e dê glória a quem te deu graça, porque nunca foi sobre você. Se dependesse só de você, já teria dado errado faz tempo. Mas o Senhor, em todo tempo, derramou sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua família, graça de Deus. E talvez algumas pessoas estão aqui hoje, mas pela manhã, durante a tarde, ou talvez ontem, essa semana, disse, não sei como nós temos aguentado, eu não sei como eu tenho suportado, eu não sei porque eu não desisti faz tempo, eu não sei porque eu não abandonei isso há muito tempo, eu não sei porque eu não fui embora ainda, eu não sei porque eu continuo. Eu quero te responder isso, é porque tem graça sobre você, é porque tem graça sobre a sua casa, é porque tem graça sobre a sua família, é porque há graça sobre nós. A graça é toda a diferença. E Davi tinha a graça de Deus. Bom, Davi foge. E depois passa muito tempo, Davi é obrigado a ficar fugindo para lá e para cá. E Davi agora ele se junto a Ziclag, que faz parte
da terra dos filisteus. Os filisteus são inimigos, arqui-inimigos dos israelitas. Só que o rei dos filisteus não é bobo nem nada, né? Já que Davi está aqui no meu quintal, eu não vou arrumar briga com ele. Fez amizade com Davi, fez um acordo com Davi, falou, você fica em Ziclag, tá tudo bem, não vou te matar, não vou agir na covardia, não vou saquear o seu povo, a sua tribo, não vou saquear a sua galera de madrugada, tudo bem, mas nas minhas guerras, você guerreia também. Já que você está na minha terra, a palavra é a seguinte, tá tudo bem, mas as minhas guerras, você vai guerrear também. Os filisteus eram inimigos de quem mesmo? De quem? De Israel, né? Amém? De Israel, né? Os filisteus eram inimigos de quem? De Israel. E Davi era ungido rei de? E agora ele tem que lutar com o inimigo de? Cuidado aonde você resolve ficar por um tempo, que pode ser que esse tempo te proporcione fazer acordos com o seu inimigo. E a palavra para você é, isso pode te custar caro. Ah não, mas é só um determinado tempo, é rápido. Isso aqui é só para dar jeito nas coisas, é só para eu não morrer. Como é? Você não é ungido rei, não? O Senhor não te ungiu rei? Precisa fazer acordo com o rei inimigo para sobreviver? Você esqueceu quem te escolheu? Você esqueceu quem te ungiu? Você esqueceu que tem promessa sobre você? Mas para sobreviver, você se propõe a fazer acordo com quem vai querer a sua morte amanhã? Não, pera. É só um determinado tempo, eu vou sacrificar essa determinada área da minha vida, eu vou sacrificar o meu relacionamento, o meu casamento, o meu ministério, a minha vida espiritual. É só para dar jeito nessa área, é rápido. É só para consertar aqui rápido. Cuidado com o tempo que você está na terra dos inimigos. Porque pode te custar caro demais. Isso Deus trabalha no meu coração hoje. Enquanto eu estou falando isso aqui, o Senhor está queimando o meu coração. Eu sei onde eu preciso tomar cuidado. Mas eu tenho certeza que tem pessoas aqui que estão pensando em áreas também. E sabe, eu sei aonde eu estou negligenciando. Nessa coisa de ir por um tempo. Cuidado com essa coisa de ir por um tempo. Amém? Quem está me entendendo? Cuidado, porque pode te custar caro. E aqui começa o contexto do que nós lemos. Esse tempo que Davi estava em Ziclag, Davi é solicitado pelo rei dos filisteus. E ele diz, olha no versículo 9, do 29, só para vocês entenderem. Olha o que o rei dos filisteus fala para ele. Eu sei que aos meus olhos você é bom como um anjo de Deus. Versículo 29, o rei dos filisteus solicita Davi, aliás, para guerrearem junto. Presta atenção, amém? Amém, amém, amém? Vamos guerrear, você vai guerrear junto comigo, não é um acordo? Vambora. Pega você, os seus 600 homens, deixe as suas mulheres, os seus filhos, que nós vamos guerrear. Eles estão indo guerrear. Aí no meio do caminho, alguns filisteus falam, não queremos ele aqui não. Não queremos ele aqui. Aí o rei fala, por quê? Ele é tão bom para nós, ele é tão bom para mim. É Davi. Aí os filisteus dizem assim, é Davi, mas ainda é nosso inimigo. Olha os filisteus sendo mais prudentes que o próprio Davi. É Davi, é bom, é seu amigo, mas ainda é prometido o rei dos nossos inimigos. Os filisteus falam assim para o rei, vai que de repente no meio da batalha, ele e os 600 aí, se vira do nada e resolve matar a gente também. Quem vai nos livrar? Se eles forem, nós não vamos.
Aí chega no versículo 29 aqui, 9, que nós lemos, o rei diz, chega para Davi e se declara e fala, você para mim é igual um anjo. Eu te amo demais. Você é um dos meus melhores amigos. Mas você precisa voltar, o povo não te quer. Você entendeu? Não entendeu não. O povo está muito quieto, vocês estão muito quietos. Eu vou tacar isso aqui em vocês. Presta atenção. Davi faz acordo com o rei. Vocês entenderam essa parte? Amém ou não amém? Amém. Tá bom. Ele está guerreando as guerras pelo inimigo. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Era só por um tempo. Amém ou não amém? Amém. E aí ele está indo. No meio do trajeto, é Davi que decide voltar? Não. É o rei que decide romper o contrato? Quem é? Os filisteus, né? Os inimigos decidem falar, sai daqui de perto de nós. Não é seu lugar. Davi não volta da batalha que não era dele, presta atenção, em nome de Jesus. Davi não volta da batalha que não era dele por livre e espontânea vontade. Ele só volta da batalha que não era dele porque os próprios inimigos o repudiaram. Porque os próprios filisteus que estavam sendo ajudados por ele, Davi era o mais famoso, era o melhor de todos. Se tinha uma nação, aliás, se tinha alguém que qualquer nação pudesse escolher ter do seu lado, seria Davi. Mas, mesmo assim, o povo falou, nós não te queremos aqui. Aqui não é o seu lugar. Zarpa, sai fora. Não te quero. Aí Davi fica bravo, como diz o Martim, fica bravo, pega os seus 600, pega os cavalos, meia volta, vou ver e volta para Ziclag. Quando eles chegam em Ziclag, nós lemos aqui o que aconteceu. Um outro povo, um bando de endemoniado, os amalequitas, que era muito mais fraco que os filisteus, obviamente que Israel também, mas era um povo muito mau, sabia que Davi estava em Ziclag. E sabiam também que Davi tinha deixado suas mulheres e filhos desprotegidos. Amém? Amém. Amém. Para quê? Para lutar a guerra dos outros. Amém? Amém ou não amém? Amém. Tá bom. Os amalequitas sabiam. E como os amalequitas não eram bobos em nada, apesar de serem doidos, estão desprotegidos. Agora é nossa hora. Ó, essa coisa de rapidinho, é só por um tempo, já vai dar certo, é o sacrifício, é momentâneo, isso pode e geralmente põe em risco coisas, áreas, pessoas, relações que podem custar caro demais, a ponto de você perder para sempre. E sabe o que é pior? Para lutar a guerra dos outros, você deixa desprotegido o que é seu. Para atender o socorro dos outros, você deixa desprotegido o que Deus te confiou. O que Deus deu para você. Para você conseguir fazer com que os outros se salvem, você põe em jogo o relacionamento, o casamento, os filhos, o ministério, o trabalho que Deus deu para você. Mas as propostas de quem parece ser um amigo, mas ainda é do povo inimigo, faz você achar que por um tempo está tudo bem. Cuidado, que é nesse tempo que os amalequitas vão surgir para colocar em risco aquilo que você deixou desprotegido. Quem está sozinho, se vira, fala de longe, olha para quem está do seu lado aí. Olha aí para ele. Olha, fica olhando. E fala assim, não deixe. Forte, forte. Não deixe. Desprotegido. Para lutar a guerra dos outros. Eu vou deixar mais claro ainda, vai ficar mais forte. Olha de novo para ele aí, ou para ela. Vai, 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 vai. Não deixe. Forte, não deixe.
desprotegida a sua casa para lutar pela casa dos outros. É isso que Davi fez. É isso que Davi fez. Só que os amados, presta atenção que agora eu volto para o versículo 1 e 2 lá, aliás, para o capítulo 29. Os próprios filisteus disseram, vai embora, não te queremos aqui. Volta, sai. Você não faz parte deste lugar. Ei, é ruim, não é? Ser chutado nos lugares. Não é ruim você ser expulso, ser posto para fora. Eu não preciso levantar a mão, não. Mas eu acredito que aqui já teve pessoas que precisaram, ou que passaram por isso. Né? Quem tem família grande, que de repente precisou morar de favor, mesmo que por um tempo. Aconteceu isso com a minha casa, com a minha família, já. Nós tudo pequenininho. Que constrangimento é ou não é? Hã? Olha, e Davi falou, cara, eu já estou morando aqui de favor, porque se eles me botar para fora já era, eu morro, Saul me mata. Agora eu estou tentando ajudar, olha o que é pior, vê se não parece você, eu estou tentando ajudar, e mesmo tentando ajudar, os caras estão me botando para fora, estão me maltratando. Não dá para entender. Imagina como que Davi voltou para Ziclag. Imagina como os outros 600, depois de tantas guerras lutadas pelos filisteus, agora os filisteus chutam Davi. Depois de tudo que fizemos por eles. Depois de tanto cuidar da família deles. E aí Davi tem que voltar e volta. E quando ele chega em Ziclag, nós lembramos o que aconteceu? Os amalequitas tinham chegado primeiro. Lembra? Lembra? Pegaram tudo. As malas, as roupas, o ouro, as armas que restavam, as esposas, os filhos, as filhas, tudo. O que sobrou, tacaram fogo. Entendeu? Não entendeu coisa nenhuma. Entendeu? Vou perguntar de novo. Davi voltou porque quis? Mas quando ele chega lá, ele viu que o que ele tinha deixado desprotegido tinha sido saqueado. Amém? 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 Olha, se não fosse, agora você tem que olhar para mim, em nome de Jesus, se não fosse os filisteus terem mandado Davi embora, ele não teria voltado. E visto que ainda estava pegando fogo. Presta atenção. Davi voltou. A primeira coisa, nós lemos aqui. Quando eles voltaram, ele olhou, Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada a cidade. A fumaça ainda estava subindo. Ainda pegava fogo. Davi chegou vendo as coisas acontecendo. Nós vamos entrar nessa parte, mas deu tempo de Davi correr. Você entendeu ou não? Deu tempo de Davi, os homens correrem e depois chegarem lá e pegarem de volta aquilo que era deles. Mas eu preciso bater forte nessa parte. Se os filisteus não tivessem mandado Davi embora, ele não teria voltado. Se os filisteus tivessem tratado Davi para ficar, Davi teria ficado na batalha. Ele era homem de guerra. Ele só voltou porque expulsaram Davi e os seus homens. Ele só chegou em Ziclag e viu a cidade pegando fogo. Que no caso deu tempo de recuperar tudo, todos vivos, porque algum tempo atrás expulsaram Davi e os seus homens. Tá dando para entender ou não? Sim. De verdade? Sim. Hã? Se o povo não tivesse expulsado Davi, ele teria perdido tudo que ele amava. Aí agora você aplica sozinho isso na sua vida.
preciso, né? Nós estamos reclamando, né? Por que está acontecendo? Por que aconteceu? Por que alguém que a gente tanto ajudou? Hã? Por que chutaram a gente como chutaram? Por que expulsaram a gente como expulsaram? Por que nos forçaram a sair como fizeram? A palavra está aqui. Para dar tempo de você salvar o que é importante de verdade. Para dar tempo de você manter de pé o que realmente importa. Para dar tempo de salvar o que talvez os amalequitas estejam tentando saquear. Mas nessa noite, Jesus está te alertando. Tudo está sob o controle de Deus. Até os levantes, até as palavras malditas, até as pessoas que estão te expulsando de perto delas, que parecem que só estão se levantando a bel prazer para te machucar. Não, é obra de Deus para você voltar a sua atenção para aquilo que é devido de verdade, para aquilo que realmente importa. Deus quer que você cuide daquilo que Ele confiou a você. E algumas coisas, talvez até desagradáveis, estejam acontecendo porque é obra de Deus, para que você proteja aquilo que realmente importa. Então o que é? Pergunta para Jesus aí no seu coração, mas eu tenho certeza que Ele já mostrou para você. Seu coração já está lá, aonde talvez por algum tempo estava desprotegido. Que oração, meu Deus. Tempo, Lazarento. Uma das coisas que o Senhor me ensinou, e tem me ensinado, mas me ensinou em relação a ministério, é especialmente isso. Primeiro a sua casa, depois fora dela. Primeiro o seu casamento, depois fora dele. Primeiro os seus filhos, depois os filhos dos outros. Primeiro dentro, depois fora. É de dentro para fora. Tudo é assim. Irmão, e quando eu passei por esse processo ministerial, de sair de um lugar que eu amava, de ter que entender, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? E as pessoas que não sei o quê, que diziam que me amavam, que estavam junto e que eu ajudei. No início, eu lembro que tinha meu filho com um ano e pouquinho. Era uma semana bem, 3 semanas ruim. Uma semana com... Né, Rai? Uma semana estava mais ou menos, e 4 semanas, 38, 39 de febre. Às vezes batia 40, medo de convulsionar. E não era incomum estar eu, minha mulher, meu filho doente, na casa de alguém, aconselhando alguém, cuidando de alguém, fazendo culto no lar. E tá tudo bem, por ele, e para ele são todas as coisas. É perdendo tudo por amor e com alegria. Mas, quando pouco tempo depois eu começo a ver essas pessoas, de certo modo, falando, sai daqui não é esse lugar, vai para longe daqui, nós não te queremos aqui. Irmão do céu, para que isso? Por que isso? Como assim isso comigo? Por que isso desse jeito? É porque eu entendi que eu precisava voltar minha atenção para aquilo que eu estava deixando desprotegido e o que mais importava. Primeiro a minha casa, primeiro o meu casamento, primeiro o meu filho, depois o resto. O Senhor quer de você que você se dedique para o reino de Deus. Quer sim, mais do que tudo, quer sim. Mas começando da sua casa, começando do seu casamento, começando do seu filho. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu amo falar esse versículo. Isso tem que ser dito também sobre aquilo que realmente importa. Não adianta ganhar o mundo inteiro, ganhar a Avenida Barão inteira, Mauá inteira e perder a sua família, perder o seu casamento, perder os seus filhos. Não adianta perder o que realmente importa, e especialmente para lutar a guerra dos outros. Está na hora de olhar para dentro da sua casa, para o seu casamento, para o seu filho, blindar aquilo que Deus te confiou e parar de olhar para a guerra dos outros. Que essa palavra, esse ponto te ensine. É por isso que está acontecendo. É por isso que aconteceu. Você está demais na terra que não é sua. Você está demais guerreando a batalha que não é sua. Está demais morando no país que não é seu. Está demais andando com quem não deveria andar. Está demais habitando na onde não deveria habitar. Está na hora de voltar para onde é só seu, para onde é só da sua casa, para onde é só seu território e daquilo que Deus te deu. Na caverna de Adulão, que era um lugar ruim, Davi nunca correu esse risco. Mas em Ziclag, que estava tudo bem? Sim. Porque o problema nunca foi o lugar.
mas sim, de fato, proteger aquilo que realmente importa. Amém? Amém. Tá claro até agora? Os irmãos recebem essa palavra com amor? O Senhor quer salvar o mundo através de você, mas você não pode perder o seu mundo por conta da casa dos outros. Primeiro é você, seu casamento, seus filhos. Depois vai para fora. Aprenda isso com Davi, em nome de Jesus. Davi volta. E quando ele volta, vê a fumaça. Olha a fumaça. Olha para os outros e fala, dá tempo. Chegaram agora. Vamos, vamos. E eles começam a correr. Vamos embora. Não, não foi assim. Eles chegam, olha a fumaça. Correm para ver se sobrou alguém. Quem está lá? Não tem mais ninguém. As mulheres foram levadas cativas. Os filhos foram levados cativos. Nós lemos aqui que ninguém tinha sido morto, mas nós lemos. Davi não. Davi não sabia que as pessoas estavam vivas. Os 600 homens não sabiam que os seus filhos, suas esposas estavam vivas. Nós sabemos que nós lemos. Eles não. Eles só chegaram e viram fumaça. E agora? Irmão, não deixe a sua casa desprotegida para lutar a guerra dos outros. Pode ser que quando você voltar, tenha perdido algo que você não vai recuperar mais. E a angústia de Davi e os seus homens era exatamente essa. E agora, se não der mais tempo? E agora? Se nós perdemos a nossa família por conta dos nossos inimigos? E agora? Aí sim a Bíblia diz que todos choraram. Choraram de angústia. Imagina um monte de homem, um monte de marmanjo, um monte de doido, que eram tudo doido, chorando, porque não sabia o que fazer. Olha o desespero. Ou seja, olha a angústia, a Bíblia diz angústia. E no meio do choro, aliás, choraram tanto até acabar o choro. E sabe por que acabou o choro? Porque não tinha mais força para chorar. Olha o tamanho dessa angústia. Só quem já chorou assim em algum momento, sabe. Tem choro que você chora, chora, chora e dorme no meio do choro, né? É triste, é ruim, mas... Agora tem choro que você chora, 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 não pega no sono, chora tanto que acaba até o choro. O sono não veio, você já apagou a luz, já colocou barulho de chuva no Spotify, mas não dorme. Nem chorar consegue mais, porque acabou a força. Eu tenho certeza que tem gente que já viveu isso aqui. Eu não sei, mas de repente tem gente vivendo isso aqui. Durante o dia, trabalho, trabalho, trabalho. E às vezes não são os olhos que choram, mas a alma está chorando. Uma depressão, ansiedade que fica preso num coração angustiado. E aí chega em casa, fecha a porta e as forças que parecem que tinham se esvaem. A ponto de nem chorar conseguir mais. Foi no meio desse choro e nesse cenário que alguns começaram a reclamar e falaram assim, ó, a culpa é de Davi. Também, ele que mexeu com Saul. Foi ele que inventou vir para Ciclá. Foi ele que fez amizade com o rei dos filisteus. Foi ele que decidiu lutar a guerra dos outros. Aí alguns mais ácidos falaram assim, então tá bom. Já que a gente não tem nossos filhos e mulheres, e vamos matar ele também. De repente assim, diminui. E Davi, chorando, ainda começa a escutar. Que até a cabeça dele agora pode rolar. E quando já as coisas não estão ruins, não há nada ruim que não possa piorar, não é? É ou não é? Misericórdia, irmão. Parece uma coisa, né? Salomão ensinou já, né? Que um abismo puxa um outro abismo. Todos estavam angustiados, todos. Até falarem de matar Saul ou Davi.
Todavia, olha para mim, todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Todavia, como assim? Mesmo as pessoas estando contra ele, mesmo ele tendo perdido tudo, mesmo alguns tentando matá-lo, mesmo alguns planejando matá-lo, todavia, apesar de tudo isso, independente de tudo isso, Davi se fortaleceu no Senhor. Sabe por quê? Porque os outros 600 não se fortaleceram no Senhor. Porque os outros não buscaram no Senhor. Por quê? E quando eu fazia essa pergunta e quando eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo me ministrava algo. Porque nós não vemos na Bíblia nenhum dos outros 600 sendo alvo de uma promessa. Mas Davi, ele havia sido ungido. Havia sobre ele uma promessa. A promessa ainda não havia sido cumprida. E apesar de tudo aquilo, era como se Davi estivesse pensando, não acabou aqui. Não acabou aqui. Não acabou aqui. Era como se Davi estivesse dizendo, não acabou aqui. Por quê? Porque eu não vivi a promessa ainda. Eu não vivi a promessa ainda. Então por que um só buscou força? Porque tinha alguém ainda que lembrava, ainda tem promessa. Ainda tem promessa. Não, olha esse aleluia com um desânimo terrível. Não, ainda tem promessa. Ainda tem promessa. Mas não tem nem motivo para buscar força. Se você não tem promessa, aí eu não posso fazer nada. Mas quem lembra que tem promessa é um motivo suficiente para dizer, não acabou ainda. Não acabou ainda. Ainda tem promessa. Ainda tem promessa. 600 homens haviam desistido de tudo, mas tinha um que ainda lembrava. Não, eu não vivi a coroa ainda. Eu não vivi a promessa ainda. Eu não subi no trono ainda. Eu não subi ainda. E serei eu, a minha casa, a minha família subirá naquele lugar. Ainda não acabou. E como eu consigo seguir? E como eu consigo persistir? E como eu faço para continuar? Buscando força no Senhor. Então o que você deve fazer hoje é entender que ainda há uma promessa sobre a sua família. Ainda há uma promessa sobre a sua casa. Ainda há uma promessa sobre você. Esse é o motivo especial. Esse é o motivo mais importante para você entender. Eu devo buscar força no Senhor. Por quê? Porque ainda tenho promessa para viver. Eu ainda tenho uma palavra para viver. Eu ainda tenho sonhos para viver. Eu ainda tenho projetos para viver. Não acabou em Ziclag. Não acabou com o roubo. Não acabou com o incêndio. Não acabou com a expulsão. Não acabou com eles me colocando para fora. Não acabou com as portas se fechando. Eu vou ministrar logo, senão você não está entendendo o da glória. Não acabou com a enfermidade. Não acabou com eles ir embora. Não acabou com o mal falatório. Ainda não acabou. Tem promessa para eu viver. Tem palavra para eu viver. Aleluia. Por que só um se fortaleceu no Senhor? Porque tinha um que lembrava, ainda tem promessa. Ainda tem promessa, ainda tem promessa, ainda tem promessa, ainda tem promessa.
600 homens desistiram, mas tinha um que lembrava: eu preciso buscar força do Senhor, porque ainda tem um caminho para eu perseguir, ainda tem um caminho para eu persistir, ainda tem promessa. Sabe o que isso pode ensinar para nós hoje? Mas está difícil, eu tenho que fazer sozinho, eu tenho que ir sozinha, eu tenho que carregar tudo nas minhas costas. A palavra do Senhor pode direcionar você para isso hoje. E quando tiver um lembrando que tem promessa, haverá uma casa vivendo nos projetos de Deus. E quando tiver um lembrando que há uma palavra posta sobre a sua casa, haverá uma família vivendo projetos do Senhor. Então é importante, olha que coisa linda, levanta a sua mão se você lembra assim, levanta a sua mão, a palavra é para você. Enquanto você lembrar que ainda há uma promessa, enquanto você lembrar que ainda há uma palavra, a sua família viverá os projetos que Deus tem determinado para sua casa, em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. E Davi se fortaleceu no Senhor. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. O todavia é importante. O todavia é importante. Sabe por quê? Porque evidencia o cenário. Se nós tirarmos o todavia, vai parecer que é um dia qualquer, né? Tá tudo indo bem. E a maioria dos crentes, infelizmente, é assim também. O Senhor tem ministrado muito isso no meu coração. Falou, foi na terça passada, eu acho. Retrasada. Repeti alguns cultos ainda. Irmão, olha como Deus fez na sua vida, está fazendo na sua vida. Olha quem você não era, olha o que você é agora. Olha o que seus pais não tiveram, olha o que você tem agora. Mas ainda tem um desânimo, né? Ai, estou desanimado. Não é assim? Tudo desanima a gente. Hã? É importante lembrar e ler certo o que a Bíblia está dizendo. Todavia, o porquê? Apesar de ter perdido tudo, apesar de ver tudo queimado, ou seja, acabado, apesar de ver os seus amigos pensando em matá-lo, todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Torna muito mais forte quando nós entendemos o cenário. Davi não chegou de um trabalho dos sonhos e cansado, de uma chefe ou de um chefe chato. Davi não chegou de um dia cansativo, que era só dormir e estava bem no outro dia. Davi não chegou de um dia de ansiedade, por conta de um relacionamento mal vivido. Eu não estou diminuindo a dor disso. Eu estou dizendo que nós podemos olhar para um homem de Deus e entender qual é a direção que o Senhor tem para nós. Para entendermos que há um caminho a percorrer ainda, porque ainda tem promessa, ainda tem palavra, ainda tem projetos do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos ministérios em nome de Jesus. Então, apesar da perda, apesar dos levantes, apesar das pessoas estarem contra nós, todavia, hoje nós buscaremos renovo no Senhor, buscaremos força no Senhor, aleluia. E o Neemias nos ensina isso. Quando faltar força para você, quando faltar motivo para você, quando faltar um propósito para você, você precisa lembrar do que Neemias diz: a alegria do Senhor. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Pode tudo estar dando errado. Nós temos que estar tudo errado. Está faltando dinheiro, está faltando recurso, as portas que não se abrem, os projetos que acontecem tudo contrário, mas não é porque nós estamos alegres, mas a alegria do Senhor é a nossa força. É por Ele, é para Ele, é porque dele, é tudo por Ele. Então quando faltar alegria em você, nós temos que lembrar, não é a nossa alegria que é a nossa força, mas é a alegria do Senhor. É a alegria do Senhor. Então por que você continua? Por conta da alegria do Senhor. Então por que você persiste? Por conta da alegria do Senhor. Então por que você não para? Por causa da alegria do Senhor. Ela é a nossa força. Isso é estranho demais.
viver por causa da alegria dos outros, é indo para a igreja triste, é voltando de algum lugar chorando, mas nós não paramos, porque nunca foi sobre a nossa alegria, apesar de sermos alegres por estarmos com Ele, mas é porque a alegria dele é a nossa força. Porque a alegria dele é a nossa força. Se coloquem de pé em nome de Jesus. Nós vamos encerrar ministrando ao Senhor. E eu quero